Esse é o Felicidade dá Trabalho, um podcast onde falamos sobre a busca imperfeita pela felicidade, com ciência, histórias reais e boas doses de risadas e perrengues. Com Fernanda Schmid. E Thaís Requito. Eu sou a Fernanda, executiva com 20 anos de experiência no mundo corporativo, mãe da Maria Helena, de 4 anos, e da Ana Beatriz, que está guardadinha aqui no forninho. Sou apaixonada por neurociência e psicologia positiva. E eu sou a Thaís, consultora de produtividade sustentável e inteligência emocional, especialista em mindfulness e na ciência da felicidade. Antes disso, trabalhei por uma década no mundo corporativo. Sou mãe da Kiara e uma eterna apaixonada estudiosa do desenvolvimento humano. Sejam muito bem-vindos de volta aqui no nosso podcast. A gente está muito feliz com a repercussão dos primeiros episódios, com os feedbacks que a gente recebeu. E hoje a gente está aqui para falar sobre viver no presente. A gente sempre ouve falar, né? E o presente é o presente, vamos viver o agora. Mas assim, na prática, a gente sabe que isso não é assim tão simples. Quantas vezes a gente tá ali tentando fazer alguma coisa e quando a gente percebe, nossa cabeça tá amanhã, depois de amanhã, pensando em outra coisa ou remoendo alguma coisa do passado e não tá curtindo aquele momento ali na nossa frente, aquele momento, não tá vivendo o presente. E isso não é só impressão nossa, viu, Fê? A gente tem alguns estudos que falam sobre essa divagação da mente, em um especial que eu gosto muito, que diz que a gente passa, em média, 47% do tempo distraídos. Não sei se esse número é assustador para vocês que estão ouvindo aí do outro lado, mas 47% do tempo, metade do tempo que a gente passa acordado, a gente está distraído, a mente está divagando e a gente está pensando em alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo aqui. E como se isso já não fosse assustador o bastante, saibam que esse número está diretamente relacionado com a queda nos nossos níveis de felicidade. Eu vou falar mais sobre esse estudo daqui a pouco. Mas por hora, o que a gente quer que vocês comecem a refletir, e é por onde a gente vai percorrer aqui, por onde a gente vai caminhar com esse episódio, é a ideia de que estar presente não é parar de pensar ou ficar consciente de absolutamente tudo e nunca se distrair. É essa ideia de que a gente pode estar mais conectado com a experiência desse momento. Isso inclui perceber quando a mente está agitada e tem muitos pensamentos, trazendo curiosidade para o que acontece dentro e fora da gente a cada momento, não é isso, Fê? Mas falando assim, parece até que é simples, né? Vou estar no presente e tal. Na vida real, viver no presente dá muito mais trabalho do que a gente gostaria. E acho que, claro, né? Acho que todo mundo tem uma história pra contar. Tá, quer começar com alguma história sua? Eu quero. Eu gosto muito de falar sobre isso porque eu já pratico meditação desde os 12 anos, né? Muito tempo. E eu já fui a vários retiros, já fiz várias experiências relacionadas à meditação e essa ideia de viver uma vida mais presente. Eu ensino mindfulness há 10 anos. E mesmo assim, quando a minha filha nasceu, eu percebi, depois de algum tempo, claro, né? Não foi ali na hora que eu percebi, que eu tava já há alguns meses vivendo assim tão frenética e no piloto automático ali dando conta de como fazer aquela criança sobreviver, né, aprendendo sobre a maternidade e buscando assim ajuda fora, né, especialistas e lendo e tal e tentando identificar as melhores formas possíveis de cuidar daquele bebê e depois de alguns meses eu fui ter essa realização de que na verdade eu não estava realmente entregue àquela experiência, né, de que eu não estava fluindo com aquela experiência da maternidade. Eu tava me cobrando muito e tinha vários pensamentos, assim, de medo, de cobrança, dessa autorresponsabilidade, assim, que não me deixavam desfrutar daquela experiência. Então, depois de algum tempo, quando eu fui me dando conta disso, e lógico que esse início da maternidade tem também a dificuldade da privação de sono, das mudanças hormonais, de um bebê que você está ali se adaptando, mas é muito interessante perceber como mesmo depois de muitos e muitos e muitos anos falando, ensinando, praticando isso, eu tinha a impressão de que eu estava ali super presente, vivendo aquela experiência, mas na verdade eu estava resistindo e isso estava me causando mais ansiedade, mais medo, mais frustração. E foi naquele momento que eu percebi que eu podia
me entregar mais, né, ao processo de não ter essa previsibilidade de um bebê que chora, acorda, dorme, quer mamar na hora que quer e que eu não ia conseguir controlar a minha rotina tão bem quanto antes, quando eu não tinha um bebezinho que trazia, assim, novos desafios. As coisas se transformaram, né? E eu senti muito mais felicidade e muito mais realização na maternidade. Tem sido assim desde então, com os desafios, os altos e baixos, né? As várias questões que vão surgindo no dia a dia, mas com essa entrega mais verdadeira, sabendo que a partir do momento que a gente tem um filho, não dá pra gente controlar todas as variáveis como a gente gostaria, né? Gente, vocês sabem que a Thaís foi minha primeira professora de meditação, né? Eu já fiz 2 cursos completos com ela e desde 2018, acho, eu medito todos os dias, pelo menos 10 minutos, às vezes 15, às vezes até mais, mas é um processo que é muito engraçado, porque eu tenho todo o meu ritual, né? Logo cedo, antes da minha filha acordar, principalmente, para poder ter um tempo ali mais em silêncio. E mesmo ali, naquele momento em que eu tô 100% dedicada na meditação, em silêncio, volta e meia eu percebo que eu não tô no presente. Quando eu vejo, a minha cabeça tá assim, redigindo um e-mail, fazendo lista de supermercado, pensando na conversa que eu tive ontem com a minha mãe. Qualquer lugar, menos na meditação. E uma das coisas que eu acho que foi um dos principais aprendizados, né, acho que desses cursos que eu fiz de meditação com a Thaís, foi justamente essa, de perceber que a meditação em si, né, não é você necessariamente conseguir chegar naquele estado dos monges budistas no Nepal. A meditação é você perceber que a sua cabeça não tá no presente. É você perceber que você não tá ali naquela hora, só prestando atenção na sua respiração, no seu corpo, etc. E que você tá em outro lugar. E na hora que você percebe isso e volta, né? E fala assim, opa, peraí, deixa eu deixar esse pensamento aqui ir embora, deixa eu voltar pro presente. Esse sim é o exercício. Porque se você pratica isso todos os dias na meditação, você acaba percebendo isso também em outros momentos do seu dia, né, tá? Com certeza. E com certeza também, quem tá ouvindo a gente já se percebeu vivendo algo parecido com isso que a gente tá falando, né? Com essa sensação de que só o seu corpo tá presente naquela situação, mas que você não tava de verdade ali recebendo o que estava sendo compartilhado com você ou que você tava vivenciando. Então, seja numa conversa com alguém ou numa reunião, né? Ou simplesmente no momento em que você tá desfrutando de alguma coisa, o que seria um hobby, só o fato de você não estar ali verdadeiramente entregue naquela experiência pode fazer com que você simplesmente não tenha recebido nada do que foi proporcionado ali, né? Então, por que é tão difícil a gente estar de fato presente? A gente tem várias variáveis, né, que influenciam isso. Uma delas, no mundo atual, no mundo contemporâneo, e claro, né, gente, é sempre bom deixar claro que a gente entende que pessoas têm realidades completamente diferentes, mas a gente tá falando aqui essencialmente com quem tem um celular aí no bolso ou um dispositivo eletrônico que se conecta aqui no Spotify, então a gente já tá falando com um recorte da população, e nesse recorte é muito comum que a gente tenha muitos estímulos, né? Então, notificações, o modo multitarefa, a gente tá ali fazendo várias coisas ao mesmo tempo. A gente muitas vezes idealiza esse futuro ideal, né, como uma salvação. Então, quando eu alcançar isso, quando eu alcançar aquilo, a gente já falou sobre isso no episódio passado, sobre como depositar a felicidade nessa expectativa de futuro também pode ser perigoso e sequestrar, né, a gente do momento presente. O medo de entrar em contato com o que eu tô vivendo agora, né, isso é real. Então, muitas vezes, aqui na minha experiência desse momento, tem ansiedade, tem tristeza, tem cansaço, tem tédio. E quanto mais a gente se acostuma com esses estímulos e com todas essas coisas que estão acontecendo no mundo lá fora, e essas notificações, né, e a gente se acostuma com esse ritmo frenético, esse ritmo acelerado, mais difícil é a gente se relacionar com o nosso mundo interno, que vai mudando como se fosse um clima externo, né? Como a gente olha lá pro mundo lá fora,
tem um clima que vai mudando. Uma hora chove, aí faz frio, aí venta, aí depois sai o sol, aí tem um arco-íris. E aqui dentro, né, essa paisagem emocional também vai se modificando. E a gente vai desaprendendo a se relacionar com ela, porque a gente fica muito orientado para o mundo lá fora, né, para esses estímulos, para as coisas empolgantes, excitantes, estimulantes que acontecem no mundo lá fora. E claro que também a cultura que a gente vive, né, da performance, da distração, tá presente, virou quase que um ato de rebeldia hoje em dia, né, Fê? A gente vê isso muito em reunião, né? Assim, tá todo mundo lá ao redor de uma sala. Quando é virtual, pior ainda, porque é mais fácil ainda você disfarçar e tá olhando outra coisa, tá olhando o celular. Mas mesmo em reunião presencial, tá todo mundo ali sentado junto, cada um com o seu notebook aberto, às vezes o notebook e o celular na mão, e as pessoas não estão presentes, não estão necessariamente prestando atenção, não estão de fato ali no lugar. E isso acaba diminuindo a satisfação de uma forma geral, né? Diminui a satisfação no trabalho, diminui a satisfação com as relações que você tem com os seus colegas. Quem nunca esteve, né, apresentando alguma coisa, olhou pra sala e não tem ninguém olhando pra você. Tá todo mundo em algum aparelho, né? Ou é no notebook ou é no celular. E isso vai diminuindo essa sensação de confiança, né? Aquela que você tem de olhar nos olhos, de realmente ouvir enquanto o outro fala e não só tá se preparando para o que você vai falar ali no futuro. Um dos princípios ali da comunicação não violenta, né? Mas é você tá realmente ali parado, ouvindo a outra pessoa. Mas por quê? Porque a gente não tá presente, a gente já tá pensando na resposta que a gente vai dar, a gente tá pensando no material que precisa preparar para a próxima reunião. Isso vai dando essa sensação de vazio existencial, né? E vai gerando cada vez mais ansiedade, exaustão, um burnout ali emocional. Não necessariamente é o burnout só porque estou trabalhando demais, mas porque não tá vindo nenhuma recompensa emocional em relação àquele trabalho. E aí o que acaba acontecendo é que a gente vai buscar mais distração. Então a gente vai atrás de ainda mais dopamina, vai atrás ainda mais de rolar nas redes sociais, de ver qualquer coisa que vá distrair a gente e tirar a gente ainda mais daquele presente. E a gente sabe que na prática, estar presente não é fácil mesmo, né? Ainda mais com todas essas distrações e tudo isso que vai acontecendo ao nosso redor. A mente viaja para o passado, para o futuro, para os problemas, para a lista de tarefa. E a sensação é que aqui, né, esse lugar é o último que a gente quer estar. E a Fê falou das reuniões, mas quem nunca estava conversando lá na mesa do jantar com a sua família ou um amigo, e aí você falou, e aí a outra pessoa não escutou nada do que você disse, né? E fica aquela frustração de, poxa, será que eu tô realmente, né, sendo ouvido? Tá valendo a pena eu compartilhar as minhas dificuldades, as minhas frustrações? E aí a gente acaba recorrendo muitas vezes a mais ainda dispositivos eletrônicos ou estímulos externos para que a gente receba essa dopamina muito rápida e para que a gente não tenha que lidar com esse desconforto interno. Quem nunca se pegou, né, tá com o celular na mão e, assim, fazendo qualquer outra coisa. Mas tô só resolvendo isso aqui, tô mandando um pix, tô respondendo essa mensagem, etc. E, de repente, você olha pro lado, tá sua filha ali com aquela cara de, tipo, o que é que tem aí que pode ser, sabe, mais importante do que eu? E isso acontece com nossos filhos, com nossos pais, com nossos amigos. A gente vive isso o tempo todo. A boa notícia é que presença é uma habilidade, assim, ela é como um músculo que a gente fortalece, tipo ir pra academia mesmo. Só que é uma academia da atenção. E se a gente treina, se a gente se exercita e começa a perceber esses momentos e trabalha para não deixar eles acontecerem, a gente tem muito, muito a ganhar na qualidade dos nossos relacionamentos. E acho que a ciência tem estudado muito, né? Acho que cada vez mais o mundo aí, principalmente da neurociência, da psicologia, tem se aproximado e estudado as culturas principalmente budistas, mas de estar no presente e entender o que de fato acontece no nosso cérebro, etc. E aí entra, acho que um dos assuntos aqui a gente já começou a falar, que é mindfulness, que é a especialidade da Thaís, então vou passar a bola aqui para ela.
Boa, eu acho que uma coisa muito legal de a gente perceber, quando a ciência começa a desbravar esse universo, né, do Oriente, assim, que não era tão acessível pra gente muitas décadas atrás, né, a gente tá falando de um estudo que começou a acontecer no universo científico desde a década de 70, né, que a gente começou a ter evidências, assim, mais pragmáticas e mais consistentes para a gente entender quais são os mecanismos que estão atuando. Eu acho que isso é muito legal para a gente se apropriar, porque ajuda a gente a perceber que não é um defeito nosso, né? Não é que tem alguma coisa errada comigo, Thaís, porque eu não sei ficar presente. É uma coisa que acaba acontecendo, né, com a gente, porque a gente está inserido numa cultura e a gente tem uma determinada biologia, a gente está num ambiente, tudo isso está influenciando a forma como a gente opera. E aí o que a gente precisa saber, né, então vamos lá, vamos do começo, né, para quem nunca ouviu falar dessa palavrona aqui, né, mindfulness, é um termo que em inglês significa atenção plena, ou pelo menos foi assim que a gente traduziu para o português. Você pode ver mindfulness traduzida como atenção plena ou consciência plena, e diz respeito a essa capacidade humana de a gente realmente prestar atenção numa situação em que a gente está inserido, né, alguma coisa que está acontecendo com a gente. E essa é uma capacidade natural pra gente, pelo menos por um período de tempo, né? Então, se você for imaginar lá no mundo mais selvagem, um homenzinho da caverna que estivesse ali caçando o seu almoço, se chegasse uma notificação do WhatsApp e ele perdesse a concentração ali, né, já perdeu a oportunidade de comer, sabe-se lá por quantas horas ou por quantos dias. Então, naturalmente, a gente tem essa capacidade de foco, de focar a nossa atenção para alcançar um resultado, né, para chegar num objetivo. Acontece que no mundo em que a gente vive, a gente acaba, como a gente disse aqui, com muitos estímulos e a gente vai perdendo essa capacidade de atenção, que é natural pra gente. Então tem um caminho seguro que é como se fosse ir pra academia, né, fortalecer uma musculatura, mas dessa vez a gente tá falando de fortalecer a atenção. E mindfulness é um caminho já bastante comprovado que ajuda a gente nessa direção. Então, mindfulness, como eu disse, é atenção plena, mas não é só atenção. É a combinação de intenção, então eu quero voluntariamente prestar atenção em algo, e aí eu presto atenção, mas junto com essa atenção e essa intenção tem algumas atitudes, porque quando a gente começa a prestar atenção, né, a gente falou agora há pouco, a experiência desse momento não necessariamente é sempre agradável, né? Tem tristeza, tem raiva, tem tédio, tem várias coisas acontecendo dentro de mim que podem não ser gostosas de sentir. E aí, se a gente continua trazendo essa mesma atitude julgadora, que cobra, que penaliza, né? A gente pode olhar pra gente mesmo e falar, eu não sei fazer isso direito, isso não funciona pra mim, aí a gente acaba desistindo. Então, uma atitude que precisa vir necessariamente junto com a atenção e a intenção pra gente poder chamar de mindfulness é a atitude da curiosidade e a atitude da gentileza, né? Essas duas atitudes vêm muito juntas para que a gente possa, em vez de olhar para aquilo que a gente está percebendo e achar que tem alguma coisa de errado comigo, trazer aquela mente de principiante, sabe? Como uma criança que está conhecendo uma coisa pela primeira vez, e aí ela é muito curiosa, ela é exploradora, ela quer conhecer melhor como aquilo funciona. É isso aqui que é mindfulness, né? Então, é direcionar a nossa atenção de forma intencional com essas atitudes. E aí é importante a gente saber o que não é mindfulness, né? Porque a gente pode escutar falar sobre mindfulness nos mais diversos contextos, e aí talvez a gente acabe com a ideia de que mindfulness é esvaziar a mente, é parar de pensar, ou é obrigatoriamente se sentir relaxado, ou que eu preciso de muito tempo, ou de condições específicas, né? Eu tenho que estar num lugar silencioso, com uma roupa, sentado de um tal jeito. E, na verdade, a prática de mindfulness é mais acessível do que pode parecer. A gente pode praticar mindfulness, sim, por meio da meditação. É como ir para academia, né? Então, você para ali um tempo do seu dia e dedica alguns minutos para prestar essa atenção da forma que eu descrevi há pouco na sua experiência, dentro e fora de você, né? O que está acontecendo no seu corpo, nas suas emoções, nos seus pensamentos, e o que está acontecendo fora também, os sons que chegam até você, o que você está vendo, o que você está percebendo no ambiente em que você está. Mas você também pode fazer isso nas atividades do seu dia a dia. Então, comendo, conversando, caminhando, você pode fazer as atividades do seu dia a dia de forma mais consciente. Tá, você falou de comendo e eu lembro que no seu curso uma das atividades é justamente comer de forma mindful, né? E
foi aí que eu me dei conta do quanto eu como rápido. Eu tô comendo, mesmo se eu não estiver assistindo alguma coisa ou em rede social, etc., eu simplesmente tô comendo, etc., e nem percebo o quanto eu comi, ou o que eu comi. Quando eu vejo, nossa, o prato acabou. A gente faz as coisas muito no piloto automático. E óbvio, quando a gente faz isso na frente da televisão, assistindo uma série, etc., pior ainda, né? Quando você vê, você devorou ali o seu jantar e você nem se deu conta de que você terminou uma refeição. Porque a gente não tá fazendo de forma consciente, né? E isso vale pra tudo, né? A gente tem todo um universo dentro de mindfulness, que é o mindful eating, que inclusive é usado por médicos, nutricionistas, para essa consciência alimentar, né? Para pessoas que têm distúrbios ou alguma questão com alimentação, e é muito efetivo. Mas isso vale para tudo, né? Porque a gente pode estar ali conversando com alguém que a gente gosta muito, que é importante pra gente, mas a gente tá tão desacostumado a prestar atenção que essa pessoa tá compartilhando alguma coisa importante com a gente e a gente tá perdendo a oportunidade de realmente absorver aquilo que tá sendo dito, de dar um conselho, de trocar com essa pessoa. E em qualquer outra situação do nosso dia a dia a gente se beneficia de trazer a atenção. Então, eu comentei lá brevemente na abertura de um estudo que falava sobre os 47% do tempo que a gente vive, que a gente passa do nosso dia com a mente divagando. E isso já é bastante assustador, né? E se a gente for treinar nossa atenção para passar mais tempo consciente, a gente já ganha, né? Tinha um professor meu lá em Oxford que falava que a nossa expectativa de vida aumenta, né? Porque se a gente pensar que 1/3 do dia a gente está dormindo, metade do dia a gente está distraído, só o fato de a gente prestar atenção é como se a gente estivesse ganhando ali, né? Mais alguns aninhos de vida que a gente está realmente desfrutando. Mas esse estudo foi feito por pesquisadores de Harvard alguns anos atrás, 2010, e eles usavam o celular das pessoas para instalar um aplicativo e perguntar ao longo do dia, algumas vezes de forma aleatória, o que essas pessoas estavam fazendo, se elas estavam prestando atenção e se elas estavam se sentindo satisfeitas, felizes com as suas experiências. E aí, Fê, sabe que eles descobriram que quanto mais as pessoas estavam distraídas, mais insatisfeitas elas estavam com as suas experiências. Então, eles sugeriram, por meio de todos esses dados que eles analisaram, que não era a atividade em si que a pessoa estava fazendo, não era a planilha de Excel que ela estava preenchendo ou, sei lá, uma conversa chata numa reunião. Era o fato de ela não estar prestando atenção, porque se ela não estava prestando atenção, talvez tivessem pensamentos ali, eu queria estar na praia, eu queria, sei lá, estar fazendo uma outra coisa, eu queria estar em casa brincando com a minha filha, né? E aí, esses pensamentos estão gerando emoções também, e tudo isso está me sequestrando da experiência do momento e está diminuindo a minha satisfação com a vida. Isso acontece toda hora, né? A gente tá no trabalho, ao invés de estar lá concentrado, a gente tá pensando que queria estar em casa, curtindo a família, curtindo os filhos, os amigos, tá em outro lugar. E de repente a gente tá em casa e tá pensando no e-mail que eu tenho que escrever, nas coisas que eu tenho que fazer pro trabalho, no projeto que eu tenho que entregar, no problema que eu tenho que resolver e não tá presente. Quer dizer, a gente tem a oportunidade de estar presente no trabalho e não tá pensando nele, e tem a oportunidade de estar ali com os amigos ou com a família e não tá vivendo ali aquele momento. A cabeça tá total em outro lugar e isso vai gerando insatisfação. Sempre como se a gente estivesse vivendo em experiências do passado que pareceram mais agradáveis, prazerosas, ou até que a gente quisesse remediar, né, reescrever um passado que não saiu como a gente queria, ou já planejando o que vai acontecer no futuro e tal, ou até pensando sobre essa experiência que a gente está vivendo agora, mas não experimentando ela de verdade, né? Então, a gente tem muitos estudos e a gente não vai falar sobre todos eles aqui, porque realmente tem muita coisa publicada sobre mindfulness que é bem bacana de explorar, né? Vale a pena. Depois a gente pode deixar ali na descrição do episódio alguns livros, algumas dicas de livros que a gente gosta sobre o assunto. Mas uma coisa que eu acho que vale a pena comentar é que os cursos mais tradicionais de mindfulness são cursos de 8 semanas, geralmente, né? E são cursos que vêm de universidades muito conhecidas e muito robustas, né? Por exemplo, Oxford, onde eu fui estudar. E a gente sabe que a prática de mindfulness dentro desses protocolos tem um impacto bastante importante na redução dos níveis de ansiedade, no manejo do estresse e até na depressão, né? Lá em Londres, na verdade no Reino Unido, onde a gente morou, a prática de mindfulness, né, um curso chamado Terapia Cognitiva Baseada em Mindfulness, é usado pelo correspondente ao SUS deles, né, a NHS,
como um tratamento oficial para depressão, dado o impacto que esse tipo de prática pode ter na redução desses sintomas indesejados, assim, né, da depressão e na melhora da qualidade de vida. E aí, quando a gente fala do universo corporativo, a gente tem também pesquisas que falam sobre bem-estar, né, burnout, manejo do estresse, a melhora da inteligência emocional, habilidades de liderança. Então, prestar atenção no presente e cultivar, de alguma forma, essa habilidade permite que a gente tenha outras perspectivas em relação às situações que a gente já vive, já conhece no nosso dia a dia, né? Como se a gente abrisse um novo olhar, uma nova forma de se relacionar com aquelas coisas que a gente já viveu antes e que talvez a gente tivesse alguns condicionamentos em relação a elas, né? E talvez, assim, é claro, fazer um curso completo, 8 semanas, etc., exige uma super dedicação. Mas existem várias atividades que você pode incorporar no seu dia a dia que são muito mais simples, né? Muito rápidas e que já trazem benefícios. Tem um dos exercícios que eles chamam de um exercício de aterramento, né? Então, imagina assim, ele é muito usado em diversos tipos de terapias para dores, terapias de regulação emocional, mas é um exercício simples de você sentar numa cadeira, né? Colocar os pés no chão, sentir, assim, que você tá com o pé no chão e você nomear 5 coisas que você vê, que você ouve, que você tá sentindo, talvez tocar alguma coisa com textura, perceber os detalhes, mas isso ajuda você a voltar para o corpo e sair daquele looping mental, né? Então, assim, ao invés de você estar lá no futuro pensando no que você tem que fazer amanhã, você volta e fala assim, nossa, peraí, eu tô aqui, eu tô presente, é esse o lugar onde eu tô nessa sala que tem esse cheiro, que tem essa iluminação, etc. E isso vai te ajudando a voltar pro momento presente, ajuda você a parar, né? A sair daquele... Assim, o looping que a gente entra quando a gente começa a divagar, pensar no passado ou no futuro, ele traz muita ansiedade, muita frustração, às vezes até irritação. Você voltar para o momento presente e falar assim, opa, peraí, mas não tem nada acontecendo agora aqui. Aqui o que tá acontecendo sou eu aqui com o meu pé no chão, nessa sala, desse jeito, nesse lugar. É uma pausa mesmo, mas assim, você volta você volta pra si, né? Você volta pro presente. Porque quantas vezes a gente tá, sei lá, você recebe um convite para uma reunião ou um evento inesperado e aí você já passa, assim, uma semana, dias sofrendo por antecipação, quando, na verdade, quando aquele evento acontecer, talvez a coisa fosse muito mais simples do que você esperava, né? Então, trazer essas pausas conscientes, né? Eu gosto muito de usar os momentos de transição também, né? Pra gente cultivar essa atenção plena que a gente estava falando até aqui. Então, fazer mini pausas durante o dia. A gente não precisa ter um tempo super longo, até porque se eu tô no meio de uma situação complicada, eu não vou falar, ai, pessoal, espera aí um minutinho que eu vou ali praticar meia hora e já volto. Mas talvez eu possa usar os momentos de transição entre uma reunião e outra, um atendimento e outro, um cliente e outro, pra perceber como é que eu tô, né? E quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai se acostumando com notar o que se passa pela nossa mente, o que a gente tá sentindo, quais são as sensações do nosso corpo, né? E a gente teve um estudo bem legal que foi publicado durante a pandemia, que foi a Microsoft que fez até. Eles avaliaram o que acontecia com o cérebro das pessoas quando elas ficavam fazendo reuniões seguidas, sequenciais, assim, por Zoom, né, por Teams, pela alguma reunião online. E eles perceberam que no final do dia era como se o estresse tivesse se acumulado no cérebro das pessoas, né? E ao contrário disso, as pessoas que faziam breves pausas ao longo do dia, e não era nada assim muito grandioso, mas pequenas pausas entre as reuniões para se perceber, era como se o cérebro reiniciasse, né? E aí aquele estresse não se acumulasse de forma tão intensa até o final do dia. Então a gente ganha em qualidade de vida e se a gente está falando que estar mais presente é também ter mais satisfação com a vida, essencialmente a gente pode ficar mais feliz também, né? Então usar essas pausas, esses intervalos entre reuniões ou até definir um gatilho, né? Por exemplo, toda vez que eu for desbloquear o celular, vou fazer algumas respirações mais intencionais, né? Ou vou levantar e me alongar. Ter algum gatilho, assim, no dia, né? Alguma deixa que te ajude a fazer uma pausa consciente naquele momento. E uma outra coisa que a gente também pode fazer para quem tem acesso, é claro que não é todo mundo, todo dia que vai conseguir fazer isso, mas a natureza
é um excelente veículo, assim, de atenção plena, né? E especialmente se a gente conseguir trazer esse olhar de iniciante, né? Para quem tem filho pequeno como a gente, né, Fê? A gente vê as nossas filhas andando, assim, às vezes nem é um parque ou uma floresta, mas no meio da rua ela vê uma flor, uma pedrinha, uma formiga, é o suficiente para estar ali completamente imerso naquela experiência. E se a gente conseguir retreinar o nosso olhar para enxergar essa beleza no simples, né? A natureza pode ser um excelente veículo para isso, né? A gente tem vários estudos também muito legais, a gente vai com certeza explorar isso em mais profundidade em outros episódios, sobre como o contato com a natureza reduz o estresse, aumenta esse senso de presença, melhora a nossa vitalidade, né? Então a gente não precisa de algo super grandioso, mas talvez no meu caminho para o trabalho eu passo por uma árvore, eu passo por uma praça, e aí eu posso, só por alguns momentos ali, tomar uma respiração profunda, né, ou contemplar mesmo a paisagem, às vezes de uma janela, né, se não vai ser algo acessível pra gente caminhar num parque ou numa praia todo dia, mas que a gente possa usar a natureza que tá ali à nossa disposição em lugares que às vezes a gente nem percebe, para também ampliar esse senso de bem-estar e de felicidade. Tem uma outra coisa que também é muito legal de fazer e que dá pra ser feita, assim, nessas pequenas pausas, que é escrever. A gente fala muito, né, tipo, da importância de escrever, o tal do journaling, né, que é essa escrita consciente, você colocar no papel, colocar pra fora aquilo que você tá sentindo, mas às vezes a gente fala assim, nossa, mas que horas eu vou escrever num diário, achando que preciso escrever 3 páginas por dia, etc. Quando, na verdade, nesses intervalos, entre uma reunião e outra, mas assim, pequenos momentos, você pode também escrever ali 2, 3 minutos sobre o que você está sentindo. Já é uma forma de te ajudar a organizar os pensamentos, a reconhecer as emoções, trazer clareza. Às vezes a gente tem aquela angústia assim no peito, a gente não sabe muito o que é. Pega um papel e uma caneta, na hora que você começa a escrever, eu tô angustiado. Por quê? O que acabou de acontecer? Você ajuda a organizar os pensamentos e sem julgamento, ninguém vai ler, então pode escrever errado, não tem que se preocupar se a caligrafia tá bonita, nada. É só uma forma mesmo de você parar e fazer essa pausa, né? Ter essa percepção desse momento presente. E as conversas, né, também, essa escuta ativa, como uma última dica pra gente deixar aqui pra quem tá nos ouvindo, aproveitar essas interações, né? A gente não vive sozinho no mundo, a gente tá constantemente se relacionando com outras pessoas, então que a gente possa usar essas oportunidades que a gente tem de interação para escutar de verdade, sem interromper, ou sem já ficar pensando na próxima coisa que a gente vai ter que dizer, ou, sabe, na coisa esperta ou incrível que a gente vai ter que falar para parecer que a gente sabe mais sobre um determinado assunto, sabe? Desligar o celular, ficar só ali, escutando de verdade. Hoje em dia, numa sociedade tão frenética, é uma raridade e um grande presente a gente oferecer a nossa atenção para quem tá ali junto com a gente, né? Então, para além de tudo que a gente falou de exercitar a atenção plena com a gente mesmo, poder oferecer isso para as outras pessoas e nas trocas pode ser realmente algo incrível de se fazer. Então, como última mensagem aqui, antes de a gente passar para nossa prática da semana e deixar aqui sugestões para quem quiser explorar esses conteúdos, esses temas em casa ao longo da semana, lembrar, né, que com tantos estímulos num universo de redes sociais, de comparação, de tantos padrões, né, que a gente tem que se adequar e seguir, tantas abas abertas no computador, tantos dispositivos eletrônicos pipocando na nossa frente o dia inteiro, estar presente é uma espécie de um superpoder, né? É algo que quanto mais a gente puder explorar, desenvolver, mais senso de bem-estar, de plenitude, de satisfação com a vida a gente vai ter também, né? E aí, normalizar que a vida não vai ser sempre feita de alegrias e que cada vez que a gente entrar em contato com a gente mesmo, a gente vai necessariamente se deparar com felicidade instantânea, né, ou com alegria, mas quanto mais a gente faz isso, mais a gente se acostuma com o nosso mundo interno, e isso inclui essa aceitação, esse reconhecimento de que como humanos a gente vai passar por vários momentos de raiva, de ansiedade, de tristeza, de tédio, e que isso faz parte de quem a gente é. E mesmo assim, ganhando consciência de tudo isso, a gente pode fazer escolhas mais conscientes e viver uma vida mais coerente com os nossos valores e com aquilo que nos importa.
Tá, então qual vai ser a atividade que a gente vai deixar pro pessoal fazer em casa essa semana? Eu quero trazer um resumo disso que a gente falou, né? Um convite mesmo para escolher uma atividade da sua rotina, que pode ser assim, de tirar o lixo e levar lá fora, ou tomar um café, escovar o dente, passear com seu cachorro, alguma coisa que você faça todos os dias, que já está ali inserido na sua rotina. Será que você consegue fazer essa coisa de verdade com atenção? Desempenhar essa tarefa do início ao fim, realmente vivendo tudo que ela tem para te oferecer, percebendo o que está acontecendo no seu corpo, né? Então, vou usar o exemplo aqui de escovar o dente. Como é que você segura a sua escova? Qual é o cheiro da pasta de dente? Como é que é o sabor? O que acontece quando você está movimentando a escova dentro da boca, né? Onde é que estão apoiados os seus pés? Como é que está o seu corpo? Está todo tenso? O que você está sentindo, né? Então, é realmente mergulhar dentro do seu corpo e explorar tudo aquilo que está acontecendo, sabendo que quanto mais oportunidades você tiver de exercitar isso no seu dia a dia, por mais simples e corriqueiro que possa parecer, mais você vai estar fortalecendo essa sua capacidade de atenção, essa habilidade que já é natural para você, e mais esse estar presente que a gente está falando tanto aqui hoje vai se tornar natural para você também. E aí, talvez no fim do dia, você até possa fazer um check-in, né? Um diário de quando você realmente esteve presente, né? No dia de hoje. O que você sentiu naquele momento? Tinha mais senso de satisfação? E ainda que não fosse um momento agradável, tinha mais satisfação só pelo fato de estar consciente e realmente vivenciando aquilo sem buscar tantas distrações, né? Então, lembrando que a felicidade, ela tá muitas vezes nesses micro momentos, mas é só quando a gente está verdadeiramente disponível para perceber que a gente consegue sentir. E falando em felicidade, em micromomentos, chegou a hora da gente dividir com vocês um áudio do nosso quadro Quando a Felicidade Não Dá Trabalho, da Paula, nossa ouvinte. Oi, sou a Paula e meu momento de felicidade gratuito diário é quando meu filho de 2 anos e meio me chama com uma entonação tão feliz, simplesmente porque ele acordou e eu fui no quarto dele pegá-lo. E também quando meu filho de 10 meses abre um sorriso de orelha a orelha quando me vê depois de alguns minutinhos que fiquei fora da visão dele. Me sinto privilegiada por ter esses momentos de felicidade diariamente. Ai, que delícia, não tem nada mais gostoso, né, do que um sorriso de uma criança. Bom, vocês também podem participar desse quadro, manda um áudio pra gente pelas redes sociais, a gente vai adorar compartilhar por aqui. E se você quiser também dividir como foi a sua experiência de presença consciente essa semana, manda aqui pra gente. @Felicidade Dá Trabalho lá no Instagram, você pode deixar aqui nos comentários, mas para mandar o seu áudio, seus feedbacks, sugestões, dúvidas, pode escrever pra gente lá no Felicidade Dá Trabalho no Instagram. Lembra de seguir a gente por lá, seguir a gente por aqui, compartilhar com seus amigos, com quem você acha que pode se beneficiar de tudo isso. Então vamos lá, trabalhar pela sua e pela nossa felicidade. Até o próximo episódio. Até mais!